Foi. Boa noite, turma. Vamos começar então aqui a aula 9. Vamos exercitar sobre aletas que a gente tinha visto na aula passada. Inclusive, vimos até um exercício sobre aletas na aula passada que eu vou reproduzir aqui, modificando os dados. E já coloquei para programar uma lista de exercícios para vocês fazerem até semana que vem, ok? Aí a aula que vem vou corrigir essa lista de exercícios, vocês vão ver mais ou menos se acertaram ou não, tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro exercício que eu coloquei aqui, ele é um exercício muito parecido com aquele da aula passada. Eu só modifiquei alguns valores. Ó, a dissipação de calor em um transistor de formato cilíndrico pode ser melhorada em cilindro vazado de alumínio. Aí está dando aqui o K de 300 watts por metro Kelvin, que serve de base para 20 aletas axiais. Então, meu número N de aletas são 20. O transistor tem raio externo de 4 milímetros e altura de 8 milímetros, enquanto que as aletas têm altura de 10 milímetros e espessura de 0,5 milímetros. O cilindro base, cuja espessura é de 2 milímetros, está perfeitamente ajustado ao transistor e tem resistência térmica desprezível. Sabendo que o ar fluindo a 15 graus Celsius sobre as superfícies das aletas resulta em um coeficiente de película de 40 watts por metro quadrado Kelvin, calcule o fluxo de calor dissipado quando a temperatura do transistor for de 95 graus Celsius. Bom, como eu falei para vocês, essa questão é muito parecida com aquela outra da aula passada, né? Então, vamos separar aqui os dados. Bom, o K que ele me deu é 300 watts por metro Kelvin, o coeficiente de condutibilidade térmica. O N, 20, que é de aletas. O raio externo, 4 milímetros, que é 0,004 metros. A altura, que eu vou chamar aqui de B, é 8 milímetros, 0,008 metros. A outra altura, o comprimento de 10, outra altura aqui de 10 milímetros, que é 0,01 metros. A espessura de 0,5 milímetros, que é 0,00005. A outra espessura do cilindro, que é de 2 milímetros, que é 0,002 metros. Então, o raio do cilindro é o raio externo mais essa espessura do cilindro. Vou pegar 0,004 com mais 0,002, vou ter 0,006 metros. A temperatura S é de 95 graus Celsius. O meu coeficiente de película, H, 40 watts por metro quadrado Kelvin. E a minha temperatura infinita, que é a temperatura do fluido, de 15 graus Celsius. Bom, então vamos lá. Para eu calcular meu fluxo de calor, a fórmula é essa daqui. É o coeficiente de película vezes o AR menos N, que esse N aqui, que é a nossa eficiência, vezes o AA, as áreas das aletas. Aqui é a AR, a área do recipiente, aqui é a área das aletas, vezes a variação de temperatura. Então, primeiro, nós vamos fazer o cálculo do AR. O cálculo do AR é o cilindro. A área do cilindro vai ser 2πr vezes a altura. Então, vou pegar 2 vezes 3,14 vezes 0,06 vezes 0,008, que vai dar 3,01 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Aqui, ó, minha área total. A minha área que é base vezes altura. A base do cilindro é o B, que eu chamei aqui, e a altura vai ser a minha espessurazinha E. Então, vou pegar 0,008 mais, vezes, né, 0,0005. Isso daqui vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, meu AR tem uma fórmula. É a área S, né, que eu chamei aqui, que é do cilindro, menos o número de aletas vezes a área total das aletas. Então, vou pegar o 3,01
vezes 10 a menos 4, menos 20, que é o número de aletas, vezes 4, vezes 10 a menos 6. Aí eu vou ter aqui, ó, 3,01 vezes 10 a menos 4, menos 0,8 vezes 10 a menos 4. Como é uma diferença, eu só posso fazer quando as minhas potências de 10 estiverem na mesma base, no mesmo expoente. Então, aqui, ó, menos 4, eu vou transformar esse menos 6 em menos 4. Por isso, ficou 0,8. Diminuindo um do outro, o meu AR é 2,21 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, aqui, ó, eu já tenho uma parte da fórmula. Vou calcular esse outro aqui e esse outro aqui, porque a variação de temperatura e o H eu também tenho. Então, vamos lá. Ó. Cálculo do AA. O cálculo do AA é o número de aletas vezes o comprimento vezes a espessura, né? L vezes B, vezes 2. Isso daqui foi da fórmula que a gente viu lá atrás na aula passada. Então, ó, o meu AA vai ser 20 vezes 0,01 vezes 0,008 vezes 2. Ao fazer tudo isso, meu AA é 0,0032 metros quadrados. Até aqui, alguma dúvida? Não, não. Então, beleza. Vamos calcular aqui agora a nossa eficiência. Para calcular a nossa eficiência, eu vou passar. A fórmula da nossa eficiência é tangente hiperbólica de m vezes L sobre m vezes L. Então, ó, eu preciso calcular primeiro o m. O m na minha aleta, ela é dado por raiz quadrada de 2 vezes h sobre k vezes E. Então, vou botar 2 vezes 40 sobre o k, que é 300, vezes o E, que é 0,0005. Ao fazer essa conta toda aqui, vai dar 533,33. Tirando a raiz quadrada desse cara, o meu m vai ser 23,094 metro a menos 1, ok? Então, ó, agora vou pegar o valor do m e vou multiplicar pelo L. 23,094 vezes 0,01. Então, isso aqui vai dar 0,23094. Aí eu vou tirar a tangente hiperbólica, não é a tangente comum, não. É a tangente hiperbólica que vocês têm que tirar na calculadora. A tangente hiperbólica desse número todo aqui vai dar 0,22692. Aí eu vou pegar esse valor e dividir por esse, que eu vou achar a minha eficiência. Ó. Pegando 0,22692, dividido por 0,23094, eu vou achar a minha eficiência de 0,9826, já arredondando, galera. Então, se eu multiplicar esse cara aqui por 100, eu vou ter uma eficiência de 98,26%. Ok? Alguma dúvida até a eficiência? Hein, Rafael, essa tangente hiperbólica na calculadora, ela aparece como? Deve ser TGH. Se não, deve ter tan. Aí, ó, na calculadora em cima deve ter uma parte escrita IP. HYP. Aí tu tem que habilitar essa função do HYP para depois aplicar na tangente. Ok? É que eu tenho que ir a tangente menos 1. Não, mas não é tangente comum, não. É tangente hiperbólica. Rafael, Oi. Ali atrás ele deu um resultado m é menos 1, é o quê? Metro a menos 1. Só que é por metro. A unidade é 1 sobre metro. Ah, tá. Entendeu? Ó. Isso daqui, ó, é a unidade, que é metro elevado a menos 1. Aqui, ó, metro quadrado e aqui metro a menos 1, ok? Aí, ó, por exemplo, na calculadora do computador, se você abrir ela, tem lá a parte, quando você vai nas funções trigonométricas, tu aplica lá o IP de hiperbólico. Aí tu já pode calcular direto. Aí agora, ó, com a eficiência, eu vou tacar tudo na fórmula do meu fluxo, ó. O meu H que eu tenho, que é 40, o AR, que é 2,21 vezes 10 a menos 4, mais a eficiência, que é 0,9826, vezes o AA, que a gente achou que é 0,0032, vezes 95 menos 15.
Então, ó, faz todas as contas aqui e tirando a potência, o meu fluxo de calor vai dar 10,77 watt. Alguma dúvida até aqui? Aparentemente não. Por enquanto, não. Oi? Por enquanto, não. Então, beleza. Esse exercício é como eu estava falando, Magno, com o Danilo. Ele é igual ao exercício anterior que eu fiz na aula passada. Eu só mudei os números, ok? Aí vocês podem comparar e ver também como é que foi feito da aula anterior para poder também fazer. Tem um parecido na lista também. Da mesma forma, só mudei no... Para vocês verem que tem que fazer o passo a passo. Qual é o passo? Ó? Primeiro passo, depois que separou todos os dados, calcular o AR. E o AR é o AS menos N, que é o número de aletas, vezes a área das aletas. Depois, cálculo do AA, que é 2 vezes N vezes o comprimento vezes a altura. Depois, a eficiência, calculando o M por essa fórmula aqui. Raiz quadrada de 2 vezes H sobre KE. Depois, calcula M vezes L, a tangente hiperbólica e tira a eficiência. Depois é só tacar tudo na fórmula do fluxo. Ó, vamos para o outro exercício. Aqui, ó, esse é um pouquinho mais complicado. Ó. Determine a taxa de transferência de calor para uma aleta reta de seção transversal circular, instalada numa superfície em contato com o ar a 200 graus Celsius, não, a 20 graus Celsius, na qual o calor é retirado. As aletas são de aço inox, de K, 56,7 watt por metro grau Celsius, com 5 milímetros de diâmetro e 30 milímetros de comprimento, com espaçamento de 1 por 1. 1 centímetro por 1 centímetro, como mostrado na figura. Considere o coeficiente de transferência de calor de 50 watt por metro quadrado grau Celsius e a temperatura da base aqui, ó, de 300 graus Celsius. Acabou cortando aqui o desenho, mas dá para ver aqui, ó, 300 graus Celsius. Bom, vamos lá. A fórmula que eu tenho era essa aqui, ó. Minha quantidade de calor, que é meu fluxo, né, é a diferença de temperatura sobre uma resistência térmica. E a minha resistência térmica agora, quando é pino, é igual a 1 sobre raiz quadrada da minha perda de carga, vezes o perímetro, vezes o K, vezes a área circular, vezes a tangente hiperbólica de ml. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, para o cálculo da aleta. Quem é o perímetro? É π vezes o diâmetro. Como o diâmetro é 0,05, está aqui. Ó. π vezes 0,005. Multiplicando o valor, eu acho que o meu perímetro é 0,0157. Minha área circular, πd ao quadrado sobre 4. Vou pegar ó, 1, que é o meu diâmetro, vezes 9, Vou pegar o valor do diâmetro, elevar ao quadrado esse valor aqui e multiplicar por π e depois dividir por 4. Eu vou achar 1,9635 vezes 10 a menos 5. Aqui agora o valor do M é raiz quadrada de H vezes P sobre K vezes o A. Então, ó, H, 50, que é o coeficiente de película, vezes o perímetro, aqui ó, que a gente calculou, 0,0157, sobre o K, que é 56,7, vezes 1,96 vezes 10 a menos 5. Eu arredondei esse cara aqui. Ao fazer essa conta toda, eu vou achar que meu M é 26,5. Vamos substituir tudo aqui agora para eu achar meu RA. Então, vou ter 1 sobre raiz quadrada de HPKAC. Eu tenho, ó, o H eu tenho, o P eu tenho, o K ele me deu no problema e o AC eu calculei aqui, vezes a tangente de M vezes L. Eu vou pegar esse M aqui que eu calculei e multiplicar pelo L, que o problema me deu lá, para poder substituir. Opa, foi demais. Foi do lado errado. Meu L, que é o 1 centímetro, para poder calcular esse cara. Então, ao fazer tudo isso daqui com a tangente hiperbólica desse cara, eu vou, ó,
51,06 é o valor do RA. Bom, agora a minha base. A minha base ó, é 1 vezes 1 centímetro menos a área do cilindro. Então, ao fazer isso daqui, eu vou ter 0,34 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. O meu raio aqui, minha resistência aqui do fluido é 1 sobre H vezes a área B. O H é o 56,7 e minha área B é esse valor aqui. Quando eu dividir esse cara por todo esse valor aqui multiplicado, eu vou achar que meu RB é 248,9. Como a minha taxa de calor ela está aqui, se você for olhar para o meu desenho aqui, ela está em paralelo a esses caras daqui, eu vou fazer uma associação paralela. Minha resistência equivalente vai ser RA vezes RB sobre RA mais RB. Que aí eu vou achar 42,4. Achando esse REC de 42,4, eu vou pegar na fórmula aqui T menos TF, né, vai ser 300 menos os 20 sobre o REC, que é 42,4. Quando eu pegar 300 menos 20 dividido por esse cara, eu vou achar que meu fluxo nessa aleta aqui cilíndrica é de 6,6 watts. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Sim ou não? Cara, eu acho que vou ter que analisar isso depois com calma, refazer para ver se eu vou conseguir. Oi? Vou refazer depois para ver se eu vou conseguir fazer direitinho e tá entendendo mesmo. Mas por enquanto eu prosseguia você resolvendo, tá ajudando muito. Porque eu tenho que fazer o cálculo da aleta, que é a cilíndrica, e o cálculo da base, que é quadrada. Só que vai pegar o quadrado e tirando os cilindros, ok? Como a gente pegou só uma partezinha, a gente pega só como um trecho que vai ser distribuído como uniforme depois, ok? Show. Bom, outra questão aqui, ó. Aletas retangulares de 3 milímetros de espessura, 20 milímetros de altura e 1 metro de comprimento são soldadas a uma placa plana de 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro. As aletas e as placas são feitas de aço carbono, me dá o K de 56,7, e a superfície não aletada está a uma temperatura de 180 graus Celsius. Estando o conjunto em contato com o ar a 20 graus Celsius e o coeficiente de película de 10 watts por metro quadrado Kelvin, o espaço entre as aletas é de 7 milímetros. Determine a troca do calor do sistema com e sem aletas. Bom, isso aqui agora são duas trocas de calor que a gente tem que fazer. Então, primeiro, vamos fazer a troca de calor sem aleta. Porque sem as aletas, fica fácil. Meu fluxo de calor é só aquela fórmula de Newton. H vezes A vezes ΔT. Então, o meu H é 10, que ele botou aqui, que é o coeficiente de película. A área, é 1 vezes 1, que é 1 metro quadrado, vezes 180 menos 20. Então, ao fazer isso, dá 1.600 watts ou 1,6 kW. Primeira parte do exercício já está pronto, ok? Até aqui alguma dúvida? Não. Agora, ó, a troca de calor com as aletas. Bom, primeiro tem que saber quantas aletas eu tenho ao longo dessa tudo com a dimensão das espessuras que ele me deu. Bom, o número de aletas ele vai ser 1 metro que eu tenho de comprimento, certo? Sobre as minhas espessuras. Ó. Aletas de 3 e os espaços delas são 7. Então, vai ser 3 mais 7 milímetros, 10 milímetros. Que, na verdade, é 0,007 mais 0,003. Então, 1 sobre 0,01, que é o que vai dar aqui, vai dar 100 aletas, ok? Show. O número de aletas é você pegar o comprimento que você vai usar, dividir pela soma das espessuras, do espaçamento das aletas e da própria aleta, da geometria da aleta. Então, ó, meu perímetro, porque agora essa a minha aleta é retangular. Então, meu perímetro das minhas aletas é 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a espessura, vezes 100, que é o número de aletas.
Show. Então, você, Isso. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes 0,003 vai dar 0,006. Quando você somar e arredondando isso daqui, seria 2,006. Para arredondar para duas casas decimais, então meu perímetro ficou 2,01 vezes 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque aqui está multiplicando por 100, ok? Show. Minha área da aleta vai ser 1, que é o comprimento, vezes a espessura dela, 0,003, vezes o número de 100 das aletas. Então, ao fazer essa conta toda, minha área total das aletas é 0,3. Vamos calcular o meu coeficiente M para quando eu tenho aletas e perímetros. Ó, é raiz quadrada de HP sobre K AT, né? KAT. H, 10. Perímetro, 2,01 vezes 10 ao quadrado. Sobre o K, que é 56,7, vezes o AT, que eu acabei de calcular aqui, 0,3. Ao fazer essa conta toda, ó, o meu M vai dar 10,9 metro a menos 1, né? Que é a unidade. Então, ó, a minha eficiência vai ser a tangente hiperbólica de M vezes L. Vou pegar esse valor aqui, multiplicar pelo L, que é 0,02, sobre M vezes L. Então, aqui, ó, tangente hiperbólica desse cara vai dar um número, dividido por esse outro aqui, ó, esse produto desses dois carinha aqui. Aí a minha eficiência vai ser de 0,984, ou seja, 98,4%. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Não. Então, beleza. Vamos agora continuando. O meu AR. O meu AR, ó, é a área que eu tenho, é 1 vezes 1, menos o N, que é o número de aleta, vezes as áreas das aletas, 100 vezes 0,003. Então, vou ter que meu AR é 0,7 metros quadrados. Então, meu AA agora não vai ser calculado em cima daquilo ali, não. Meu AA vai ser o perímetro vezes o comprimento. Então, ou a espessurazinha que a gente tem calculado, né? 2,01 vezes 10 ao quadrado vezes 0,02. Então, meu AA vai dar 4,02 ao fazer essa conta toda. Ok? Show. Então, ó, meu fluxo de calor vai ser o H vezes o ΔT vezes AR mais a eficiência vezes o AA. Então, vou substituir tudo aqui, ó. Vai ser 10 vezes 180 menos 20 vezes 0,7 mais 4,02, que é o AA, vezes 0,984, que é a minha eficiência. Ao fazer essa conta toda, eu vou achar que meu fluxo de calor é 7,45 vezes 10 ao cubo watt, ok? Ou 7,45 kW. Aí ver qual é a melhor forma que vocês vão escrever. Tanto faz usar o watt ou usar o kilowatt, ok? Alguma dúvida nessa questão? Então, você calculou o fluxo sem as aletas e com as aletas. Com as aletas é essa fórmula imensa aqui. Sem as aletas, a área aqui só se transforma numa única área. Foi? Foi. Então, ó, mais um exercíciozinho aqui. Se eu não me engano, esse aqui é o último exercício. Eu acho que eu coloquei. Eu acho que só coloquei mais esse exercício porque, assim, como a gente estava conversando. São exercícios trabalhosos, mas não são difíceis de ser feito. Ó, uma placa plana de alumínio de K, 175 kcal por hora metro grau Celsius, de resistência térmica desprezível, tem aletas retangulares de 1,5 milímetros de espessura e 12 milímetros de altura. Então, ó, a espessura com a altura, eu já calculo a área da minha aleta. Espaçada entre si de 12 milímetros. Então, ó, é o espaçamento entre essas aletas. Ocupando toda a largura da placa. O lado com as aletas está em contato com o ar a 40 graus Celsius. E o coeficiente de película desse ar é 25 kcal por hora metro quadrado grau Celsius. No lado sem as aletas, que é aqui por trás, está passando óleo a 150 graus Celsius.
E o coeficiente de película do óleo é 225 quilocalorias por hora metro quadrado grau Celsius. Calcule por unidade de área da placa o fluxo de calor pela placa aletada, desprezando a resistência da película do óleo. E idem ao item anterior, levando em conta a resistência à convecção na película do óleo. Então, vamos lá. Ó. A minha placa tem 1 metro quadrado, meu comprimento é 1 metro e minha espessura de 1 metro. A espessura e o Bzinho, né? Que no caso não deixa de ser a espessura, 1 metro. A outra espessura da minha aleta é 1,5 milímetros, que é 0,0015 metros. Tem aqui a altura, 12 milímetros, que é igual a comprimento, né, 12 milímetros, que é 0,012 metros. Meu coeficiente de película do óleo, 225 quilocalorias por hora, metro quadrado grau Celsius. O coeficiente de película do ar, 25 quilocalorias por hora, metro quadrado grau Celsius. Minha temperatura do óleo a 150 e a do ar a 40. E o valor do K, da condutividade térmica do material, 175 quilocalorias por hora, metro grau Celsius. Bom, então primeiro, ó, o cálculo da área não aletada. A área não aletada vai ser a área toda, menos o número de aletas vezes a área das aletas, que é o que a gente já estava fazendo. Então vai ser a área menos N vezes B vezes E, que é a fórmula daquele com as letras que a gente colocou aqui, ó. O B vezes o E. Então, vou pegar 1, que é 1 metro quadrado, menos 74, que é o número de aletas. Ele calculou esse número de aletas. Ele pegou aqui a espessura, 1 metro, e dividiu pelas espessuras, vezes E. Fez o mesmo cálculo anterior, que a gente fez no exercício anterior, calculou o número de aletas, 74, vezes 1, que é o B, vezes 0,0015, que é o E. Ao multiplicar tudo isso daqui, nós vamos achar que é 0,889 metros quadrados, ok? Alguma dúvida aqui? Para calcular o número de aletas, ele pegou o comprimento, 1, e dividiu pela a soma das duas espessuras, igualzinho como a gente fez no exercício anterior. Agora, nós vamos calcular a área das aletas. A área das aletas é 2 vezes B vezes L vezes N. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é o B, vezes o L, que é esse o comprimento aqui, 0,012, vezes 74, que é o número de aletas. Nós vamos achar que a área das aletas é 1,776 metros quadrados. Agora que a gente já tem tudo isso, vamos substituir aqui nesse problema. Sendo que, assim, ele calculou e não colocou aqui, na verdade, o Nzinho. O Nzinho, tu precisaria ter o N, quer ver? O Nzinho, o que tu teria que fazer? Teria que calcular o N usando essa mesma fórmula aqui, ó, HP sobre K delta T, AT, vai achar o M. Vai fazer a fórmula da tangente hiperbólica de M vezes L sobre M vezes L. E aí, no caso, quando você fizer com esses dados todos que o problema te deu, tu vai achar uma eficiência de 0,99, ou seja, quase que 100%. Aí tu vai pegar, multiplicar pela área das aletas, vezes o ΔT. Ao multiplicar todos esses valores aqui, o 25, porque é a do ar que a gente está, vamos achar que o fluxo de calor é 7.279,91 quilocalorias por hora. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. O novo fluxo pode ser obtido considerando a resistência da película do óleo. É só fazer a mesma conta, só que aqui, ó, o fluxo vai ser a diferença de temperatura sobre 1 sobre HA, que é o coeficiente de película por Newton, que é o Rzinho do Newton, da resistência térmica. Só que o H agora nós vamos usar o óleo e a área de 1 metro. Nós vamos pegar o valor do fluxo que nós achamos, multiplicar pelo 275 e nós vamos achar aqui essa temperatura aqui, ó. Vai ser 3.750 menos 225 vezes a temperatura,
que está na base da nossa aleta. E aí vamos pegar esse valor que nós vamos ter achado e substituir aqui, ó. Agora não vamos usar o 180, nós vamos no 150. Nós vamos usar o valor que nós achamos aqui desse TS. Então, meu fluxo, vou substituir na fórmula de novo, só que ao invés do 150, eu vou colocar esse valor que a gente achou aqui. Então, vou repetir tudo, ó, 25 vezes 0,889 mais 0,99 vezes 1,776 vezes o TS menos o 40. Aí, ao fazer essa conta toda aqui, ó, eu vou ter essas duas equações. Essa equação aqui que depende do TS e essa outra aqui que depende do TS. E ambas são o fluxo de calor. Então, eu posso igualar essas duas equações para eu achar esse TS. Então, ó, igualando as duas equações, eu vou achar que o valor de TS é de 125. Substituindo em qualquer uma das duas equações de fluxo de calor, eu acho o fluxo de calor fazendo a resistência da película do óleo. Aí vai ficar 33.750 menos 225 vezes 125. Aí eu vou achar que o meu fluxo de calor é 5.625 quilocalorias por hora. Ok? Esse exercício é um pouquinho mais complicado, mas é porque vai cair numa equação com duas incógnitas. Na verdade, vai ter que achar... Um pouquinho? É porque, na verdade, o que aconteceu? Eu não coloquei aqui o cálculo do N vezes L, a tangente hiperbólica para calcular o N da eficiência, e depois já botei direto os valores que achou, entendeu? Porque, na verdade, é uma receita de bolo. Qual é a receita de bolo? Vamos voltar lá no primeiro exercício. Ó, o primeiro exercício está muito bem explicado. Modéstia à parte. Ó, primeiro exercício. Tu vai separar os dados e escrever a fórmula do fluxo de calor, que é a mesma em todos que a gente está aplicando. Aí tu vai ver, ó, dentro dos dados, o que você não tem. Ó. Ele só me deu o H e a diferença de temperatura. Então, você tem que calcular o AR, o N, que é a eficiência, o NI, e o AA, que é a área das aletas. Então, quem é o AR? A fórmula do AR é a área total menos N, que é o número de aletas, vezes as áreas das aletas. De cada partezinha das aletas. Então, vou pegar, no caso, vou usar aqui a minha fórmula da área do cilindro. Achei o meu AS. O A das aletas. Base vezes altura. Está aqui. Depois, número das aletas. Eu também não tenho esse número das aletas aqui. Mas eu tenho o comprimento... Não, aqui minto. Aqui ele me deu o número das aletas. 20. Substituo aqui todos os dados e eu calculo o meu AR. Depois que vocês calcularem o AR, vocês vão ter que calcular o AA, que é 2 vezes N vezes L vezes B. Que aí já é da peça inteira, vamos dizer, já com a aleta. Então, ó, depois que você calcular o AA, vai calcular a eficiência, que é o Mzinho. Depois que calcular o Mzinho, tu vai, ó, multiplicar pelo L para calcular a tangente hiperbólica dele. Depois que calcular a tangente hiperbólica dele, divide por ml, que tu acha a eficiência. Aí agora tu tem a eficiência, o AA, o AR, o H e a diferença de temperatura. Só substituir na fórmula e fazer as contas. Entendeu? Entendi, Sempre sim. você calcular as áreas. Entendi. Só não é simples. É por isso que eu falei. Se você mantiver uma organização e uma ordem na hora de fazer, você não erra. Eu sempre Não boto... Entendeu? Tem que ter uma organização, tem que separar os dados direitinho para poder resolver. Agora, se você fizer de qualquer jeito, separar os dados de qualquer jeito, aí, infelizmente, vai errar o exercício. E eu estava falando aqui com o Danilo, antes de vocês chegarem, que eu vou continuar. Essa aula foi desses exercícios. A aula que vem vai ser da correção dos exercícios, que eu vou mandar a lista para vocês fazerem hoje. E na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios ainda, ok? Vamos ficar umas 3 aulas. Tem que fazer bastante mesmo para poder pegar essa... Porque é muito complicado.
Não, exatamente. Por isso que eu pensei em fazer o seguinte. Não adianta eu passar para a próxima parte da matéria e vocês ficarem devendo essa daqui mal e porcamente, vamos dizer assim, né? Aí eu vou aplicar isso aqui nessa aula e nas próximas aulas também, ok? Valeu, pô. Bom, então aqui, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. Stop share, rapidinho.